salvação. E vamos começar a nossa reunião com o cântico 168. E o capitão Gerson estará dirigindo esse cântico. Pecador,
Meu pecado, grande e carmesim, me persegue sempre aqui sem fim. Triste, aflito e em desespero, nada mais do mundo quero. Quebrantado agora ao pé da cruz, rogo por alívio, paz e luz. Vem, confirma em mim, Senhor Jesus, o teu perdão. Meu pecado grande me persegue sempre aqui, sem fim. Triste, aflito em desespero, nada mais do mundo quebrantado agora ao pé da cruz, rogo por alívio, paz e luz. Vem, confirma-me, Senhor Jesus, o teu perdão. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar, e poder tem para me guardar, meu Salvador. Pela fé em Cristo salvo estou, todas as minhas faltas perdoou, no seu sangue achei pureza, longe foi tão vil tristeza, deste mundo vou ao bom país, concedeu-me nova diretriz, dando-me certeza tão feliz, que dele sou. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Pela fé em Cristo salvo estou, todas minhas faltas perdoou, no seu sangue achei pureza, longe fui também tristeza, deste mundo vou ao bom país, concedeu-me nova diretriz, dando-me certeza bem feliz que dele sou. Plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar, e poder tem para me guardar, meu Vamos orar. Existem multidões, Senhor, de homens e mulheres, meninos e meninas no mundo. Todos eles são seus filhos, constituem a humanidade dos quatro cantos da terra. E nós somos uma parte destes, Pai. Nós não tememos de testemunhar a salvação que temos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Fazemos parte, Senhor, do seu reino presente neste mundo e queremos expandir o nosso amor e justiça que está no coração de cada um de nós. Dê-nos força e coragem de vivermos estes dias enfrentando essas horas de nossa vida, construindo a comunidade do amor
a começar pelas nossas famílias. E reunidos esta noite, pedimos para que abra os nossos corações e entendimento da sua palavra, porque almejamos ser transformados e fortalecidos na fé. Abençoe aqueles que fizeram com que este encontro fosse possível esta noite. Ajude o Pai, os rapazes e as meninas que em idade escolar irão regressar para as aulas presenciais, a serem fiéis às regras de higiene. Oramos e confiantes na sua proteção, em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém. Então, continuando a nossa reunião, que está sendo muito abençoada, agora nós teremos um período de testemunhos. E teremos o testemunho do soldado Gerson e do soldado Onésimo. E eles vão falar o seu testemunho através de versículos da Palavra de Deus. E que Deus abençoe a vida desses dois jovens. Amém? Amém. Meu testemunho está no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 a 13. Diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Amém. O Onésimo. Vou ler fica em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Deus continue abençoando esses dois jovens. E continuando, nós vamos cantar agora o coro Deus no trono está. Promete lembrar-se dos seus. Em dificuldades, com fatos pesados, jamais, jamais Ele nos deixará. Continuando o nosso período de testemunho, agora nós teremos então o testemunho da soldada Iris e da Eunice. E a nossa oração é que Deus continue abençoando essas vidas jovens que estão trilhando o caminho do Senhor. E a nossa oração é que Deus continue abençoando elas. Vamos ouvir então o testemunho da Iris. Que Deus abençoe. É o Salmos 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém.
O meu testemunho encontra-se no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse é o meu testemunho. Amém. Deus abençoe. Continue abençoando nossos jovens aqui do povo.
por estarmos aqui novamente para ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos o mensageiro do dia de hoje, que o Senhor possa lhe abençoar, no poder do Espírito Criativo de Deus. Estamos juntos acendendo uma vela da esperança nos nossos corações, de todas as pessoas que estão enfrentando por situações de desespero. Somos instrumento de Deus para trazer a esperança, porque o Senhor nos deu essa capacidade de trazer a esperança para todos nós. Faça com que essa palavra que nós vamos ouvir nesse dia de hoje seja uma palavra de esperança. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amados. Boa noite, irmãos e amigos do Corpo de Guarulhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, aí no seu lar e com a sua família. Sinto-me feliz e honrado pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Obrigado pelo convite e pela confiança. Nossa reflexão está baseada no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 26. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 26. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. É isso em silêncio. Eu gostaria que pudéssemos refletir nesta noite no seguinte: vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Uma das coisas que tem afetado em muita humanidade é a falta de esperança. E a situação que estamos vivendo hoje, por causa da pandemia, parece ter agravado esta situação. A cada dia travamos uma batalha no intuito de vencer as adversidades do dia a dia. E muitas vezes, essas batalhas acontecem dentro de nós mesmos. Algumas pessoas, num dia estão em alta, no outro estão em baixa. Numa linguagem técnica, é chamada de crise existencial. É quando a pessoa questiona a sua própria existência, aquela sensação de vazio. A pessoa questiona seu projeto de vida, questiona seus planos futuros. Pode acordar exuberante de alegria e dormir num poço de tristezas. Num dia pode se sentir um gigante na fé, no outro questiona se Deus a está ouvindo. Num dia estamos cheios de esperança, no outro não passamos de pessimistas que não enxergam um palmo adiante do nariz. Todos nós ficamos chocados com essa mudança brusca de comportamento e humor. E dependendo do momento e da situação, vamos desenvolvendo um caráter rude e hostil, o que gera uma desesperança, onde perdemos a fé na vida, perdemos a doçura da espera e deixamos de crer e confiar na misericórdia de Deus. Observe a situação do profeta Jeremias. Jeremias um dia esteve assim, aflito, cansado, oprimido. A nação estava sendo perseguida pelo regime estrangeiro da superpotência babilônica. Ela estava esmagando todas as esperanças humanas. A situação interna, tanto na política quanto na vida religiosa, era caótica também. Os reis tornaram-se submissos aos reis pagãos, e isto foi gerando uma perspectiva de tremenda humilhação nacional. O povo começou a se afastar de Deus.
E com esse afastamento, a fé foi esfriando, o povo partiu para a idolatria. A desgraça era o status da vida daquelas pessoas. E de repente, o próprio Jeremias começou a deixar contagiar-se, assimilou para si tudo aquilo. E muitas vezes acontece conosco, ao enfrentarmos uma fila, seja ela num banco, num supermercado, numa repartição pública, as pessoas que estão ao nosso derredor começam a reclamar da demora no atendimento. E de repente, ali estamos nós, murmurando, agitados, impacientes, nos sentimos contaminados com aquela murmuração. Com a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C., Jeremias parece ter sido afetado com todos os horrores que estavam acontecendo, mesmo tendo profetizado sobre esses acontecimentos. Jeremias amanheceu apático, sem sonhos, dormiu sem fé e sem esperança. Amanheceu no dia seguinte, incrédulo, morto de sentimentos. Mas de repente, Jeremias para e percebe o quanto está insensível, o quanto ele apenas está olhando para as coisas negativas. Jeremias está mergulhado nessa situação e, ao perceber esse estado de desgraça, volta-se para si, confronta a si mesmo, sacode de si esse pessimismo emocional e diz: não permitirei que a minha mente seja um baú de más recordações. Não permitirei que a minha mente seja um poço de amarguras. A minha mente não será a memória da dor, porque eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Este versículo 21 é de uma grandeza extraordinária. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como estamos vivendo hoje? O que é que tem ocupado o nosso pensamento? O que tem dominado as nossas mentes? Alguns de nós só temos pensado na perda, na humilhação, na frustração, no abandono, seja do esposo, da esposa, na indiferença ou na ingratidão dos filhos, no golpe que nos deu aquele a quem tratamos com carinho. Alguns de nós só temos conseguido nos lembrar das coisas horríveis que vêm do passado. E hoje, com certeza, a pandemia do coronavírus tem ocupado a nossa mente, nossos pensamentos. Este isolamento social tem nos afastado de amigos e familiares. E como estamos administrando isso? Será que estamos conseguindo olhar com esperança para o futuro? Jeremias conseguiu ter esperança em meio ao caos que estava vivendo. Você consegue ter esperança em meio à situação que você está vivendo? Razões por que devemos manter a esperança. Razões que nos levam a viver buscando a esperança. Jeremias nos fala de 4 verdades para termos esperança. A primeira verdade é o fato de que o Deus ao qual servimos é misericordioso. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, nos diz o verso 22 e 23. O problema de Jeremias era como estava acordando. De manhã ele era um poço de amargura, então ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que podia lhe dar esperança? As misericórdias do Senhor. O fato de
de que Deus é o Deus que renova todas as coisas, que as misericórdias dele existem trazendo sempre algo novo, renova-se a cada manhã. O mesmo Deus que julga também restaura. Tão grande é o seu amor. Por isso, não somos consumidos. A segunda verdade que ele traz à memória é a fidelidade do Senhor. Porque essa misericórdia não é mero emocionalismo divino. É uma misericórdia patrocinada pelo caráter de Deus. A garantia de que a sua misericórdia veio e continuará vindo é a fidelidade do grande amor de Deus. A amorosa fidelidade do Senhor é vista no cumprimento de suas promessas segundo a aliança feita conosco. Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador. A terceira verdade que Jeremias traz à memória para vencer sua depressão é o fato de que nesse momento difícil, onde tudo lhe parecia desfavorável, numa situação de dor e de aprisionamento, Jeremias percebe que Deus está trabalhando no seu caráter. Ele diz: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. O verso 26 e 27. De um modo ou de outro, é preciso aprender que as circunstâncias adversas acabam se tornando no agente mais terapêutico que qualquer caráter possa ter. E o que hoje me angustia, me preocupa, tira o meu sono, é o processo que Deus está usando para a minha cura. Através das circunstâncias, Deus está fortalecendo o nosso caráter. A quarta verdade, Jeremias diz que nossa esperança é restaurada quando entendemos e cremos na compaixão divina. Isso é mais do que misericórdia. O verso 32 diz que Deus sempre usa de compaixão. Ele não deixa ninguém triste para sempre. O interesse dele não é de ver-nos cabisbaixos, arrasados, desesperados. Ele se compadece de ver a situação que hoje nos aflige. Aquilo que nos humilha, aquilo que está tirando a nossa esperança. Ele se deixa mover, ele se importa. Ele vem ao nosso encontro e diz: sim, eu estou aqui. E um texto que me fascina muito é o encontro de Deus com Moisés no deserto. No relato do capítulo 3 de Êxodo, o verso 7 e 8 nos diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor viu a aflição. O Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor conhece o sofrimento do seu povo. O Senhor vem ao encontro do seu povo sofrido para livrá-lo. As nossas aflições, nossas angústias, nossos temores não estão alheios aos olhos e ao coração de Deus. Ele estende a mão. É Emanuel, Deus conosco, Deus da misericórdia, da proximidade, do livramento. A minha esperança adoecida pode ser curada quando eu trago à memória o fato de que o Deus ao qual eu sirvo é um Deus de justiça e de compaixão. Em meio
a todo o caos que o povo de Jerusalém estava passando, o livro de Lamentações foca a bondade de Deus. Ele nos fala que o Senhor é o Deus da esperança, é o Deus do amor, o Deus da fidelidade, o Deus da salvação. Então, não importa a situação que você está, lembre-se da bondade de Deus, esse Deus misericordioso, esse Deus fiel, esse Deus que está agindo em teu favor. Concluindo, o salmista nos fala, nos pergunta no verso 39, por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A pergunta que Deus nos faz é, por que estou nessa desesperança toda? Por que estou murmurando e questionando tanto? Precisamos continuar confiando na sua misericórdia, confiar na sua fidelidade. Por ser fiel, Ele age no momento certo e na hora certa, pois está sempre trabalhando. Não é porque alguns dizem que Deus não se importa com a humanidade ou que Ele não voltará, é que nós vamos agir da mesma maneira. Na segunda carta de Pedro, lemos o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Também o profeta Isaías nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Traga à sua mente as misericórdias de Deus, e que o seu coração transborde do seu amor e da sua paz. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Não permita que a desesperança, não permita que o pessimismo roube a tua esperança no Senhor. Ele está com você, cuidando de você, amando você, e Ele quer que você sinta a sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai querido, por essa palavra, pela experiência do profeta Jeremias. Um homem que andou na tua presença, um homem que falou as tuas promessas, mas no momento se sentiu envolvido, ameaçado, cúmplice de toda aquela agonia e dor. Mas louvado seja o teu nome, porque quando Jeremias percebeu que estava se entregando, ele clama, ele louva o teu nome e busca a tua fidelidade. Então ele traz à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez. Ele traz à memória a tua fidelidade e os teus milagres. Ele traz na sua memória o teu livramento. Então ele clama e coloca a sua alma, a sua esperança no Senhor. Que assim também possamos fazer, que assim também possamos agir, em meio à nossa desesperança, em meio à nossa dor e tristeza, confiarmos no Senhor, pois Ele está bem perto para nos livrar e nos socorrer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe nosso lar e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue te abençoando e tenhamos todos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora dar por encerrado este culto com a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos,
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.